Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês por território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreram. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram, mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Negueb e na Cefalá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Quiriate-Arba, e derrotaram Cesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Quiriate-Arba. Vamos pular. Vamos pro 19. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro, conforme Moisés havia prometido. Hebron foi dado a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram a Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel anteriormente. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: Mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, preste atenção daqui em diante. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, e o de Taanac, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também expulsou os cananeus que viviam em Gézer, mas os cananeus continuaram a viver. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gézer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Acro, Sidom, Alab, Axiba, Elba, Afec e Reobe, e por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Eres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia de subida de Acrabim
da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Amém. Se assente. Amém? Para a glória de Deus, nós terminamos domingo passado de aprender todo o livro de Josué. Não é? Eu já preguei, estava tentando lembrar aqui quais os livros que já foram pregados, todos eles, do primeiro até o último versículo. Eu já preguei o livro de Tiago, o livro de Abacuque, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Josué, e agora nós vamos entrar no livro de Juízes. Amém? Isso é a pregação expositiva, é pregar capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pregar desta forma, quem prega não pode fugir daquilo que está escrito, porque às vezes a gente prega um tema, prega sobre um assunto e pega só um versículo separado. Mas o tema da mensagem de hoje é obediência parcial. O livro de Juízes, ele abrange um período de 300 anos. Ele começa desde a morte de Josué até a coroação do rei Saul. E o livro de Juízes mostra esse povo que aqui no capítulo de Josué 23 e 24, que nós aprendemos no domingo passado, Josué estava advertindo no seu último discurso, na sua despedida. Ali ele ia desfrutar da terra e logo depois ele ia falecer. Josué estava advertindo o povo que a desobediência deles seria gradual, se eles não passassem a obedecer ao Senhor e se eles não passassem a prestar atenção naquilo que Deus havia dito para eles, porque Josué não estaria mais com eles, cada um seguiria o seu destino, e foi isso que aconteceu. O livro de Juízes mostra Israel que outrora invadia cidades, tinha vitórias, tinha grandes conquistas e não tinha derrota. Só uma derrota no livro de Juízes no livro de Josué é descrita, que é a derrota da cidade de Ai. Mas aqui a gente percebe que esse povo que vinha de sequências, de várias sequências de vitória, o livro de Juízes aqui mostra Israel sofrendo invasões, Israel sendo escravizado, mostra Israel passando por pobreza e mostra Israel passando por uma guerra civil. Então esse livro mostra um grande contraste com os últimos capítulos de Josué. Os últimos capítulos de Josué é a descrição de grandes vitórias, mas o livro de Juízes começa mostrando que o povo estava em escravidão, desobediência, guerra civil, pobreza, sofrendo invasões e se tornando escravos daquele povo que nós aprendemos aqui que eles não expulsaram da terra. Então a gente vê que essa nação, a nação de Israel, se degenerou rapidamente depois que uma nova geração assumiu a liderança. Nós aprendemos isso no domingo passado. Josué falece e depois da morte de Josué, Juízes capítulo 10 diz que nasce uma nova geração que não conhecia a Josué e muito menos conhecia o Deus de Josué. E essa nova geração, quando essa geração de Josué se foi, a geração que veio, a paz prometida por Deus, foi embora. Israel passou a viver em caos, em confusão. No livro de Juízes você vai ouvir, se você ler, eu te aconselho a ler, não é? Eu até exortei as pessoas, os irmãos do grupo da igreja no WhatsApp, comecem a ler o livro de Juízes, porque quando você começar a ler o livro de Juízes, quando eu começar a pregar aqui, aí você vai dizer, eu li aquilo e é isso mesmo que está falando. E no livro de Juízes repete-se várias vezes esse mesmo refrão: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. No livro de Juízes você vai ouvir sempre esse refrão: de novo fizeram o que o Senhor reprova. Você vai ouvir várias vezes isso: não tinha rei em Israel, cada um fazia o que achava ser mais certo e achava ser mais reto, porque em Deuteronômio 6, se você voltar lá, há uma lista de responsabilidade que esse povo tinha que cumprir, e a gente percebe que eles deveriam obedecer a Deus como único e verdadeiro Deus, eles deveriam ensinar os seus filhos as leis de Deus, não é? É dever meu e seu ensinar. Eu usei esses meninos aí, 14, quantos anos você tem? 16, é o mais velho, né? 14, eu usei o exemplo dos meninos de 14,
14 anos, é igual eu e o Leandro, nós também temos 14 anos, nós fizemos 40 e tanto, não é? Eu usei o exemplo desses meninos. Nós, como os mais velhos, vamos dizer os mais sábios, porque velho fica feio, não é? Nós temos que ensinar essa nova geração as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, para que quando eles crescerem, eles não venham a se desviar. Então eles deveriam ensinar, eles deveriam mostrar gratidão a Deus pelas bênçãos que Deus havia feito para eles e dado para eles. E nessa lista de responsabilidade que esse povo deveria cumprir e obedecer, lá em Deuteronômio 6 ainda, a gente percebe que eles deveriam se separar da adoração dos deuses pagãos. Só que essa nova geração foi alertada, ela foi alertada, a antiga que morreu, que era de Josué, foi alertada. Só que a nova geração que veio fracassou em todas essas responsabilidades. Eles não quiseram buscar o Senhor, eles não quiseram buscar o seu reino, eles não quiseram buscar a sua justiça. Das duas coisas, uma aconteceu: ou a geração mais velha deixou de ensinar os seus filhos, ou os filhos ou os ensinou e a geração nova se recusou a obedecer às leis de Deus. Então, duas coisas, das duas uma aconteceu: ou eles ensinaram e não foi obedecido. Então esse povo preferiu experimentar a idolatria. Eles se contaminaram com a idolatria das regiões que eles viviam. Em decorrência disso, Israel se tornou em calamidade moral, espiritual e política. Eles, ao invés de demonstrar fervor espiritual, eles se tornaram mais apáticos. Ao invés de buscar ao Senhor, eles se entregam à apostasia, e em vez de desfrutar de lei e ordem que Deus havia deixado, a gente percebe que eles se encheram de anarquia. Então, no livro de Juízes, para você entender, Israel chega ao fundo do poço por não obedecer, por não estar ciente daquilo que Deus estava fazendo e queria que eles continuassem. E por que obediência parcial? A principal causa da tragédia, da situação de Israel nesse livro aqui era por falta de liderança. Quando se lê o livro de Josué, no primeiro capítulo diz, o primeiro versículo diz assim: depois da morte de Moisés, Deus levantou quem? Josué. Aqui, ao contrário de Moisés, Josué não prepara um sucessor. Josué morre e não tinha ninguém para assumir o lugar de Josué. Deus não ordenou que Josué nomeasse alguém para sucedê-lo. E quando Josué falece, essa nação, ele deixou essa nação sem um governo que representasse o governo divino. Ou seja, não tinha um homem ou quem sabe uma mulher que fosse o representante de Deus. A gente vê que aqui no livro de Juízes, as 12 tribos, cada uma agia de forma independente. O elemento que unificava esse povo era Deus. Aqui passa a se ter o sistema de governo da teocracia, ou seja, Deus governava de forma direta ou por intermédio de um grupo religioso. Então não tinha um Josué mais. Cada tribo tinha o seu líder. E a gente percebe, quando a gente aplica isso na nossa vida, o que é que Jesus disse para os discípulos quando ele enviou os discípulos? Ele disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho e façam discípulos. Nós temos que fazer discípulos, porque se nós não fizermos discípulos, a palavra do Senhor não será passada para frente. A grande pergunta é: se eu ou você morrer agora, no mundo espiritual, na obra, nós temos um discípulo, nós vamos deixar alguém com a palavra de Deus no coração que foi ensinada por nós? E Jesus disse em João 15: a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Por isso que nós temos que fazer discípulos, por isso que nós temos que ensinar as pessoas. Então aqui a gente percebe que houve caos e confusão. Israel entra numa situação trágica porque não tinha um líder. Aqui na igreja, quem é o líder? Eu. Na sua casa, quem é o líder? Quem é casado? As mulheres não vão gostar. Mas quem é o líder? Quem é o cabeça? Eu. Marido.
Mas normalmente não acontece assim, a gente só levanta a mão e fala que é nós, mas não manda nada não, nós só obedece. Então a gente percebe que esse povo não tinha um líder, e por não ter líder, virou caos, virou a bagunça. Tanto é que aqui o capítulo 1 de Juízes começa assim, ó: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Não tinham líder, então eles até demonstram um pouco de prudência e perguntam para Deus, para si mesmo: quem que vai na nossa frente? Porque eles estavam acostumados a ter Josué na frente. E quem sabe eles estavam apegados tanto a Josué que eles Josué se tornou uma muleta para eles. Eu quero que você entenda: eu sou o pastor da igreja, mas você não depende de mim para chegar até o Deus Todo-Poderoso. Você concorda comigo? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Eu posso te ajudar, te ensinar, te exortar, te consolar, te orientar e te ensinar a verdade de Deus, mas você não precisa de mim para chegar ao Deus Todo-Poderoso. Você pode dobrar o seu joelho, clamar ao Senhor, o sangue da nova aliança, o novo e vivo caminho, te dá acesso ao altar de Deus. Só que tem gente que idolatra tanto o tal do pastor, que elas pensam que só o pastor tem poder e autoridade e acesso ao altar. Não, você pode, você deve entrar na presença de Deus. Jesus, a orientação dele qual foi? Entra no quarto, fecha a porta, fale com o seu pai em secreto, e lá o Senhor vai te responder. Amém? Posso orar por você, é meu dever orar por você, é prazer meu orar por você, mas tem coisas que você não precisa de mim. Coisa você pode, tem um ditado que diz assim: eu posso conversar com o dono dos bois, como é que é? Não sei, vocês entenderam o que eu falei, né? Você vai direto ao Pai, amém? Agora o dia que você não tiver uma orientação clara, aí você pede um conselho, na multidão deles você vai achar a sabedoria. Então a gente percebe aqui, por não ter um líder, por Josué não ter preparado um líder, por Deus não ter deixado um líder, a gente percebe que esse povo, eles passaram a adorar deuses pagãos. E todas as vezes que esse povo se misturava, porque o contexto aqui foram várias vezes que repete-se a mesma frase: Manassés não expulsou o povo, Zebulon não expulsou o povo, outra tribo não expulsou o povo. A ordem de Deus é que eles tinham que expulsar todos. E o que aconteceu? O pecado do povo, principalmente a adoração a deuses pagãos, fez o Senhor se irar várias vezes. Acontecia o que acontecia no livro de Juízes? Todas as vezes que Deus se irava, que esse povo pecava, o que Deus permitia? Outras nações vinham e subjugavam, entravam, roubavam tudo. Se você ler no livro de Juízes capítulo 6, mais à frente aqui, diz que todas as vezes que Israel plantava, o inimigo vinha e roubava. E era isso que acontecia. Quando Israel era subjugado, atacado pelos inimigos, o povo clamava a Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele fazia? Levantava um juiz para interceder por esse povo. E no livro de Juízes foram levantados 12 juízes, eles foram levantados por Deus para interceder por esse povo. Foram 12, foram Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, Sangar, Tola, Jair, Absã, Elon e Abdom. E quando Deus levantava um juiz, o povo obedecia. Mal o juiz morria, a nação voltava a se rebelar contra Deus. Aí o que acontecia? Quando Israel se rebelava contra Deus, ele permitia uma nova opressão contra o povo. Em todo o livro de Juízes, o pecado ele é seguido de sofrimento. Era um ciclo vicioso. A gente percebe, eles clamavam a Deus novamente, Deus levantava novamente um juiz. Esse ciclo que esse povo estava vivendo era um ciclo vicioso de obediência e logo em seguida desobediência. Eu tenho um comentário bíblico lá em casa, é um comentário bíblico africano, e lá eu consegui achar esse provérbio que diz assim. Há um provérbio africano que diz: a estrada para o desenvolvimento está sempre em obras, mas nunca é concluída. Esse povo não conseguia obedecer a Deus sem um juiz.
Esse povo não conseguia obedecer a Deus se não tivesse alguém com cabresto na cabeça deles. A gente percebe que, eu me lembro aqui de Ló, tem crente que ele só consegue obedecer a Deus quando tem alguém puxando a orelha dele. Ló vivia à sombra de Abraão. Quando ele se afasta de Abraão, ele vai para Sodoma e Gomorra, ele peca. Então a gente tem que entender que santidade não se faz no meio de multidão, santidade se faz sozinho. Porque aqui eu consigo, você consegue, a gente consegue colocar uma máscara e consegue disfarçar e dar aquele ar de espiritualidade, mas é lá fora, quando a gente está sozinho, que a gente mostra para Deus que a gente está andando em retidão e em santidade. Tanto é que pregando sobre o rei Davi, quando ele peca com Batseba, eu me lembro sempre dessa frase: se você estiver sozinho, não fique ocioso. Se estiver ocioso, não fique sozinho. Dona Célia gravou. Se estiver ocioso, não fique sozinho. Se estiver sozinho, não fique ocioso. Porque quando a gente está sozinho, a gente é mais tendente a pensar coisa errada, a fazer coisa errada, a olhar coisa errada, a falar coisa errada. E por isso que esse povo aqui precisava, todas as vezes que Deus levantava um juiz, eles obedeciam a Deus, mas o juiz morria, mal o juiz morria, o povo voltava a se rebelar contra Deus, eles voltavam, então era um ciclo vicioso de obediência e logo em seguida desobediência. Esse povo que vagou 40 anos no deserto passou ainda mais tempo perdido na terra prometida. Por que eles passaram? Eles tiveram nenhum progresso, nenhum desenvolvimento por mais de 300 anos. Quando era a hora deles mostrarem para Deus que eles tinham aprendido, quando era a hora deles colocarem à prática aquilo tudo que eles viram e foi ensinado a eles, eles caem, eles vão para o fundo do poço, eles passam a adorar deuses estranhos, eles começam a se misturar com outras pessoas, com outros povos. Por que eles se misturaram? Porque aqui no texto diz que uma tribo não expulsou o inimigo, conviveu com o inimigo. Outra tribo não expulsou o inimigo, conviveu com o inimigo. E é aquilo que eu falei quando pregava sobre o livro de Josué, é as raposinhas. É aquelas situações que a gente acha que é insignificante, mas vai deixando no nosso coração, aqueles pecados que a gente olha para si mesmo e diz assim: esse aí eu consigo vencer. E normalmente é onde há a nossa fraqueza que nós caímos. Então esse povo foi orientado por Deus a destruir tudo que tivesse no caminho. Era essa a ordem do Senhor, mas eles não fizeram. Eles permitiram que outros povos convivessem com eles, e ao invés de serem influenciadores desses povos, eles foram influenciados pela cultura, pela religião. Por quê? Eles passaram a conviver com esse povo. Então a vida desse povo era um ciclo de obediência e logo em seguida a desobediência. Então a vida de muitos cristãos hoje está dessa forma: um ciclo vicioso de pecado e arrependimento. Peca, arrepende, peca, arrepende, peca, arrepende. Pastor, mas é isso que eu tenho que fazer. Mas a Bíblia diz assim, que nós temos, Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. O grande problema nosso é que muitas vezes nós estamos pedindo perdão pelo mesmo pecado. Por que estamos pedindo perdão pelo mesmo pecado? É um ciclo vicioso de pecado e arrependimento. É porque nós pedimos perdão, Deus nos perdoa, mas nós não deixamos o pecado, nós só escondemos ele. E volta e meia nós caímos na nossa fraqueza. É um ciclo vicioso como esse povo. Morria o rei, levantava um juiz, eles obedeciam a Deus. O juiz morria, eles voltavam às mesmas práticas e ainda mais piorava. Então a gente tem que entender que nós temos que confessar e deixar. Temos que sair desse ciclo vicioso. Porque o pastor Augusto Nicodemos, ele diz assim: olha, arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Então não adianta chorar, mas não mudar. Sabe qual foi a diferença entre Pedro e Judas?
Olha para a história dos dois. Pedro, o que ele fez? Nega Jesus, não foi? O que Judas fez? Vendeu Jesus. Todos os dois erraram, todos os dois pecaram. Mas por que um se sobressai do outro? Porque Pedro se arrepende. Judas só teve remorso. Ele devolve as moedas e ele morre. Então, há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Arrependimento é quando eu mudo. É a palavra grega metanoia, eu tenho que mudar, nova criatura eu sou, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então a vida de muito cristão está dessa forma, um ciclo vicioso de pecado e de arrependimento. São cristãos que não crescem, nunca atingem uma maturidade espiritual, porque não consegue largar o pecado. Assim era Israel na época dos juízes. O juiz já aparecia, eles adoravam a Deus. Eu acho que o juiz nem era enterrado, eles já voltavam à degradação moral e espiritual, porque eles não conseguiam ter uma maturidade espiritual. E assim são muitos cristãos nos dias de hoje, não crescem. São meninos na fé, são meninos inconstantes na fé. Olha o que Paulo disse: depois de tanto tempo vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Paulo está dizendo: olha, muitos de vocês já deviam ser mestres, já deviam estar ensinando, mas ainda precisam ser ensinados. E ao invés de alimento sólido, precisam de leite. E mais para frente ele diz assim: quando eu era menino, falava com menino. Quando eu deixei de ser menino, parei de fazer as coisas de menino. Então nós temos que olhar para nós e nós temos que entender que nós não podemos voltar às práticas antigas. Se tem alguma coisa que é a sua fraqueza, eu sei das minhas, você sabe das suas, você tem que lutar para não voltar a cair nelas. Lute. Não consegue? Jejue, ore, leia a Bíblia, peça ajuda, porque ficar caindo no mesmo erro, caindo no mesmo pecado, é fazer da graça de Deus algo vão. Paulo disse em Romanos capítulo 5, se eu não me engano, ele disse assim: permaneceremos no pecado para que a graça aumente? E ele mesmo responde: não, porque muitos têm usado a graça de Deus como desculpa para pecar. Porque nós vivemos na época da graça, não é na época da lei. Na época da lei, pecasse, estava enrolado. Era olho por olho, dente por dente, morria mesmo. Mas na época da graça nós sabemos que Deus nos perdoa, mas muitas vezes nós estamos usando a graça de Deus como algo vão. Não podemos ficar na prática do pecado, nesse ciclo vicioso, porque Deus se irava contra o povo de Israel, e muitas vezes Deus pode se levantar com ira para mim e para você. Judá, ele teve uma obediência parcial, porque o verso 1 mostra um período de transição que está acontecendo no povo de Israel depois da morte de Israel. Havia um tempo de mudança. Era um tempo onde eles tinham Josué e onde eles não estariam mais com Josué. E todo tempo de mudança, toda mudança traz incerteza, não é verdade? Mas nesse caso a incerteza era maior, porque eles não sabiam quem ia agir, quem ia o que fazer, porque Josué não tinha deixado um líder para guiar esse povo. E a gente percebe que a resposta à pergunta desse povo, que era: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Cada tribo tinha que destruir tudo que estivesse os habitantes para completar a conquista. Então a resposta de Deus à pergunta do povo é que Deus incumbiu Judá para ir à frente do povo. Deus incumbiu quem? Repita comigo: Judá. Foi Judá que Deus falou. Mas é surpreendente ler na sequência que Judá pediu a ajuda de Simeão, seu irmão. Parece que esse pedido parece ser um espírito de cooperação, um ajudando o outro, né? Como eles já vinham vendo, mas na verdade a fé de Judá, esse pedido de ajuda mostra que Judá tinha uma fé incompleta em Deus. Ele estava confiando mais no seu irmão que ele podia ver do que no Deus que ele não podia ver. E muitas vezes a gente é assim, a gente quer ter alguém para nos ajudar, mas a gente percebe
que Judá obedeceu a ordem de Deus de forma parcial. Ele teve até vitória, mas a vitória não foi porque tinha o irmão dele ajudando, a vitória foi porque Deus estava com ele. Entendam uma coisa: o nosso socorro, ele não pode vir de homens, ele vem de Deus. O que diz Jeremias 17? Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que faz da sua carne o seu braço. Salmo 118:8 diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Então a gente não pode confiar nos homens, esperar o socorro dos homens. Todas as batalhas que nós vamos enfrentar, nossa confiança tem que estar no Senhor. O socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Josafá, no capítulo 20, quando ele foi atacado por vários reis, ele faz uma declaração, e a declaração dele era: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos no Senhor. Ou seja, eu não sei o que fazer, mas eu continuo confiando no Senhor. Assim tem que ser a nossa confiança, porque se ele tivesse ido sozinho, ele teria vitória, mas ele preferiu que alguém estivesse do lado dele. Aí você pode dizer: pastor, em que isso aplica na minha vida? Aprenda uma coisa: há situações que você vai ter que ir sozinho, com a sua fé única e exclusivamente em Deus. Lembra de Abraão? Quando Deus diz para ele: pega o seu filho, seu único filho, Abraão, aquele que tu amas, leva ele para o Monte Moriá, sacrifica ele ali. A Bíblia diz que Abraão não questiona em momento algum. A Bíblia diz que ele levanta de manhã, pega o jumento, pega o seu filho, prepara a lenha, leva tudo, e quando ele chega ao monte, a palavra do Senhor diz que ele vira para os servos dele e diz assim: fiquem aqui, eu e o menino vamos subir e adorar ao Senhor, e logo nós vamos voltar. Então a gente percebe que a fé de Abraão faz ele caminhar sozinho com o filho dele para o altar. Enquanto ele ia para o local do sacrifício, ele não dependeu de pessoas. Ele nem contou para sua esposa, porque certamente se ele conta para a esposa ia esganar ele, ia matar ele, falar: você ficou louco? Pegar o meu filho, aquele que eu esperei por muitos anos, levar ele para o monte e passar uma faca, um cutelo, sacrificar ele, matar ele? Você ficou louco? Ele não conta para ninguém. Então a gente percebe que Sara fica em casa, os servos ficam no acampamento, e Abraão e o filho dele caminham sozinhos junto ao monte. Então nós temos que agradecer as pessoas que ajudam em momentos a carregar os fardos diários, mas há provações que nós vamos ter que enfrentar sozinho. É triste eu dizer, mas vai ter situações que as pessoas, se elas tentarem nos ajudar, elas vão atrapalhar o agir de Deus. E muitas vezes nós vamos dizer assim: meu Deus, ninguém me ajuda, as pessoas sabem que eu estou passando dificuldade, as pessoas não se compadecem da minha dor, ninguém me ajuda. A Bíblia diz que os amigos de Jó queriam ajudar Jó, mas Deus cercou Jó, ninguém podia ajudar Jó, porque Jó precisava passar por aquilo. E olha, muitas vezes nós pecamos contra o Deus a qual nós servimos, porque muitas vezes, é duro que eu estou falando, porque às vezes nós ajudamos quem não é para ser ajudado. Nós ajudamos quem não é para ser ajudado. Te dou um conselho: ore antes, porque se você e eu não orarmos antes, até para ajudar alguém, nós vamos arrumar problema para nós. Vamos arrumar problema para nós. E muitas vezes as pessoas, elas ficam dependentes da nossa ajuda. Então entenda uma coisa: há provações, há lutas que nós precisamos passar sozinhos, porque se nós não passarmos sozinhos, nós não vamos aprender a colocar e depositar nossa confiança e a nossa fé em Deus. Nós vamos depositar nossa confiança no homem, nas pessoas. Olha, eu vim para cá e não vou contar o conteúdo da mensagem de Deus. Agora eu sou chique, no meu carro atende celular. Desculpa se o seu não atende, o meu atende. Vocês vão me desculpar. Aí eu estava ouvindo uma musiquinha lá, bem baixinho, porque é só entrar, ele liga Bluetooth. Se você não tem, desculpa. Aí o que acontece? Eu ouvi um barulho de uma mensagem, eu olhei o pastor tal.
Aí eu peguei e coloquei, era uma mensagem no WhatsApp e começou. Eu não pedi. Senhor, abençoa o pastor, sua família. De repente o varão, o homem de Deus, começou a falar em língua. Eu só fechei o olho assim, fiquei com um aberto. Eu falei, lá vem, lá vem. E Deus falou comigo. Deus falou comigo, Deus falou com a minha família. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. Eu passando por dificuldade, eu não vou subir aqui e ficar falando para você se compadecer de mim, porque eu não quero usar o culto, eu não quero usar o meu ministério, eu não quero usar a palavra para manipular as pessoas. Não, a minha confiança vem do Senhor. Foi o Senhor quem me ajudou, e foi isso que uma das coisas que Deus falou foi: eu vou te abençoar, porque a sua confiança não está no homem, está em mim. E ali o meu coração se aquietou. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa daqui para frente, porque a nossa confiança, há momentos que nós vamos estar sozinhos, há momentos que não vai ter ninguém do seu lado, mas isso não significa que Deus te esqueceu, isso não significa que Deus te deixou, isso não significa que Deus te desamparou, isso não significa que a promessa de Deus caiu por terra. Judá corre, ele surge no erro de chamar o seu irmão, porque a confiança dele estava no irmão dele. Porque se ele chama o irmão traz mais homens, traz mais soldados, traz mais instrumentos de guerra. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor, Criador do céu e da terra. Eu posso te ajudar, você pode me ajudar, mas há momentos que, se eu te ajudar ou se você me ajudar, você atrapalha, você pode intervir onde não deve ser, onde Deus não mandou você colocar suas mãos. Eu me lembro muito bem, já contei essa história aqui. Eu fui orar com um pastor e a esposa dele do lado, e uma das coisas que Deus falou foi para o esposo: tire as suas mãos da onde as minhas estão. Eu te falei que não era para você ajudar e você ajudou. O contexto da profecia foi esse, que Deus me usou. Acabei de orar em nome de Jesus, amém. A esposa pega e não perdeu a oportunidade, né? Deu logo um cutucão no esposo e disse: tá vendo? Eu te falei que não era para você ajudar, e eu tenho muita liberdade com eles. Eu peguei e falei: o que foi? Qual que é o motivo aí da DR, né? A contenda de vocês dois? Não, pastor, porque eu falei com meu esposo, ele tem um irmão, está passando dificuldade, e ele ajudou esse irmão dele comprando um fogão. Coisa simples, né? E parece ser insignificante e inocente. Ajudar uma pessoa que é sangue do sangue, e Deus pega e vira: eu não te mandei você ajudar, eu não falei para você ajudar, não era hora de você ajudar. E o pastor leva uma repreensão de Deus Todo-Poderoso, porque ele intervém onde não era para ter intervido. Intervido é essa frase? Tem essa frase, né? Então fica esse conselho, tanto para mim quanto para você. Amém? Confie no Senhor, somente no Senhor, Ele é o seu socorro. O primeiro passo dessa nova geração para a derrota e para a escravidão, outra coisa que o livro de Juízes traz, eles começaram a enfrentar problemas, eles começaram a passar por privações, por escravidão, ser invadidos por inimigos que outrora eles estavam conquistando, porque eles deixaram a palavra de Deus de lado. Eles se esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito, falado e deixado escrito para eles. Eles não tinham toda a Bíblia escrita, mas eles tinham ali os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos foi deixado em Êxodo capítulo 20, se eu não me engano. Eles já tinham a lei de Deus escrita, ou seja, eles já sabiam como agir. O segredo da vitória de Josué em todo o livro de Josué foi porque Josué foi orientado por Deus no capítulo 1 da seguinte forma: medita nela de dia e de noite. Esse foi o segredo de Josué: medita nela, Josué, de dia e de noite. Por isso que onde Josué ia tinha vitória. Mas essa nova geração no livro de Juízes foi
derrotada porque eles deixaram a palavra de Deus de lado. E o mesmo tem acontecido, o mesmo erro tem acontecido nos dias de hoje. O povo de Deus tem deixado a palavra de Deus de lado. Tem deixado de lado. Não precisa responder para mim. Não precisa responder. Mas nessa semana, quantas vezes você leu a Bíblia? Nessa semana, por quanto tempo você leu a Bíblia? Será se foi só aquela leitura rápida? Senhor, meu pastor, nada faltará. Em nome de Jesus, amém. A orientação de Josué 6 e de Salmo 1 é medita nela, de dia e de noite. O que é meditar? É esmiuçar, é estudar, é aprofundar na palavra. Amém? Lembra da história da colher que eu sempre conto aqui? Quem lembra? O pastor foi na igreja, na casa do casal, jantar. E o que acontece? O pastor foi embora. A mulher, o pastor volta depois de 1 ano na casa dessa pessoa. A mulher pergunta: pastor, para cá o senhor não levou uma colher? Por engano, eu dei falta de uma colher aqui em casa. E o pastor disse para ela: minha irmã, eu deixei a colher dentro da Bíblia. Ou seja, ela não abriu a palavra durante 1 ano. Então o erro do povo de Deus, que somos nós, é não meditar na palavra de Deus. E quem não ora, quem não lê a Bíblia, morre espiritualmente. Quem não lê a Bíblia, ele é levado por falsos mestres e falsas doutrinas. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4, 3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Os crentes de hoje, eles vivem à base de um fast food religioso. São pessoas que não querem compromisso, elas querem algo rápido para satisfazer as próprias vontades dela. Quando é esse tipo de mensagem que eu estou pregando aqui, capítulo por capítulo, versículo por versículo, parece que a mensagem cansa. Veio um casal aqui um tempo atrás, uns dias aí, e eu estou vendo que a mulher não está muito. Toda hora ela vira para o esposo, sentou ali atrás, vira para o esposo, e ele, acho que eles estavam brigando. Aí eles veio pedir oração para mim, o esposo falou assim: não, pastor, porque a minha esposa não queria vir aqui hoje. Eu falei: ela queria ir em outra igreja. Então a gente vê, muitas pessoas não querem compromisso, elas querem algo rápido, um evangelho aguado, um evangelho raso, um evangelho superficial. Mas esse tipo de atitude faz com que os falsos mestres e falsos profetas tenham sucesso, porque quem não aprende a palavra, não estuda a palavra, Oséias disse o que? O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então a gente percebe que a expressão que Paulo diz, coceira nos ouvidos, mostra que essas pessoas se sentem atraídas pelas novidades. Essas pessoas não querem o evangelho, elas querem as mentiras que os falsos profetas contam. Um dia eu vou fazer isso aqui ainda. Eu quero fazer, não para a glória minha, mas para mostrar para a igreja que tem um tipo de pessoas nos dias de hoje que elas não querem Bíblia, elas só querem profecia. Eu vou fazer isso um dia, porque para a glória de Deus, Deus me usa nos dons espirituais, mas eu quero fazer isso um dia. Fazer um dia, eu vim aqui, vamos supor, um mês, toda segunda-feira, toda quarta-feira, eu vim para cá 2 horas da tarde, ficar até 5 horas da tarde, só orando por profecia. Aí vocês avisam, vocês saem espalhando a 4 ventos, o pastor vai estar lá na igreja só profetizando. O que vai acontecer? Vai vir gente do norte, do sul, do leste e do oeste. Aí sai gente todo canto de Goiânia, não vai? Mas esse tipo de pessoa, sabe o que acontece com esse tipo de pessoa que fica atrás de profecia? Ela não tem compromisso com a igreja,
ela não tem compromisso com a obra, ela não tem compromisso com Deus, ela não tem compromisso com a palavra, ela só quer um evangelho fast food, não é? Estou com fome, falei de fast food. Então a mensagem que muitas pessoas querem ouvir, por que eu estou falando isso? É porque o povo de Juízes, a nova geração, esqueceu a palavra. E nós, quando deixamos a palavra de lado, nós vamos querer só esse evangelho que afaga o ego, essas palavras que traz conforto. E hoje tem muito pastor, muito líder que tem medo de confrontar as pessoas com o que está escrito, porque se confronta com o que está escrito, perde membro. Perde ou não perde? Perde membro. Se apontar o dedo para o que está no adultério e dizer, olha, adultério é pecado. Você dizer para aquele que está na prostituição, prostituição é pecado, as pessoas vão embora. Aí eles vão lá numa outra igreja onde o pastor não prega pecado, só prega graça. Oh, a graça. Olha o que a gente tem que entender, que essas pessoas não querem a verdade. Eu creio que você quer a verdade, mas há muitas pessoas que querem só o que acalma o coração, enquanto essas pessoas permanecem no pecado. Eu usei o exemplo da pandemia. Agora eu posso falar, não está na internet, né? Eu estou gravando aqui porque essa câmera, a imagem ela é melhor, até o som é melhor. Eu usei a pandemia esses dias para trás. Vocês lembram que quando começou a pandemia do Covid, nos prédios, as pessoas cantando, não é? Como é que é a música que essa pessoa? Ah, é, porque ele vive, posso crer no amor. Me ajuda aí. Porque ele vive, tenho morar, mas eu bem sei. Que apareciam na internet, todo mundo cantando. Aí você olhava e pensava assim: todo mundo teme a Deus. Não, as pessoas não estavam cantando porque queriam Deus, elas estavam cantando porque estavam com medo de morrer. Estão mentindo? Elas estavam com medo de morrer. Pergunta para essas pessoas que outrora estavam cantando na sacada dos prédios, nas ruas, nas praças, porque ele vive e posso crer no amanhã, se elas hoje estão servindo ao Senhor. Não, só estavam com medo de morrer. Então a gente percebe, hoje em dia as pessoas têm frequentado a igreja, buscado o Senhor, mas não muda. Estão na igreja, mas não são transformados. Nós temos que buscar o Senhor e ser transformado. Olha, o evangelho que muitos têm aceitado e vivido é um evangelho liberal, sem exigências, sem proibições. A gente percebe que Israel começa a pecar porque eles deixam a palavra de lado. Então a gente vê que a pregação, A.W. Pink, ele disse assim: a pregação do evangelho moderno criou um Deus sem ira e um homem sem pecado. Então as pessoas estão atrás de falsos mestres, estão buscando experiência e não a verdade. Hoje as pessoas querem sentir, elas não querem pensar.